Fala, meus alunos do sexto ano, tudo bem? Bom, a Pro tá aqui hoje para resolver com vocês os exercícios da apostila azul, né? Essa apostila aqui, ó, do Aprender Sempre, tá? Isso. E hoje eu vou explicar para vocês a parte que eu pedi para vocês no roteiro anterior, tá? Que é a página 10 até a página 13. E vou explicar também a página 14 e 15 para facilitar a realização dos exercícios para vocês, tá bom? Então, vamos lá. O exercício 1. Se vocês estão ouvindo um piu-piu, 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 olha quem é que tá piando ali, ó. Olha só. Ela tá piando ali, porque ela quer sair. Eu sempre deixo ela solta, mas hoje não dá, filha. Tá casa grande, tá voando alto, hoje não dá, filha. Depois eu solto você, eu fecho a casa e solto você. Muito bem. Olha lá. Os números naturais podem ser representados utilizando a notação de conjunto. Escreva a sequência dos números naturais utilizando essa notação. Então, vamos lá. A notação que ele pede aqui é aquela notação que era assim, ó. Eu tinha a notação que era assim, ó. A gente aprendeu que os números naturais era representado pela letra N, né? Só que esse N, ele aparecia lá no nosso caderninho, ou no nosso livro, dessa forma aqui, ó. Tá? Ele aparecia dessa forma aqui. E ele representa os números naturais. Então, eu representava a notação dele de conjuntos dessa forma aqui. Esse símbolo simbolizava os números naturais, que nem falei pra vocês. Esse símbolo aqui, ó, representava, ou representa ainda, né, os números inteiros. O casinho, os números racionais. O IR são os números irracionais. Perdão pela minha letra aí, gente. Minha mão tá doendo hoje, porque a professora machucou a mão ontem. Enfim, não tem problema, dá pra escrever. Tá? Então, é isso. Então, a gente tem os naturais, os inteiros, racionais e os irracionais. Os naturais que ele pediu ali pra você são todos os números positivos, ó. Então, tem o 0, que não tem positivo ou negativo, né? O 0 é neutro. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e isso vai até o infinito, tá? Então, é desse tipo, é a anotação que nós vamos representar. Então, a nossa resposta aqui no final vai ser o seguinte, ó, vou colocar aqui, resposta. Deixa eu só arrumar essa parte aqui. Então, vai ficar assim, eu vou usar aquele N lá, que nem eu mostrei pra vocês. Pode ser o N normal também, tá? Não precisa ser esse todo enfeitadinho. Pode ser esse N ou esse aqui de cima. Aí, nós vamos colocar assim, igual, abre uma chavinha, põe lá, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3 pontinhos e fecha a chavinha. Estou representando aqui, então, os números naturais, ok? Então, essa é a resposta do primeiro exercício. Olha lá, ele foi até o 12, mas não precisa ir até o 12. Só colocar os 3 pontinhos. E aqui, eu pedi para vocês não realizarem, tá? Essa pergunta aqui. Por que que eu pedi para vocês não realizarem essa pergunta? Olha só quem veio fazer visita. Eu pedi para vocês não realizarem essa pergunta porque nós já estudamos ela no primeiro bimestre, estudamos novamente no segundo bimestre,
E eu não achei legal estudar de novo no quarto bimestre, tá? Olha lá, elabore com as principais ideias discutidas sobre os diferentes sistemas de numeração. Esses diferentes sistemas de numeração que ele fala aqui é o seguinte, ó. Nós aprendemos lá atrás. Quer ver? Vocês vão ver agora, ó. Nós aprendemos aqui atrás, ó, esses outros sistemas. Nós aprendemos o sistema de numeração egípcia, que tinha lá o caracolzinho. Esse sistema de numeração aqui também, nas bolinhas e os tracinhos, tá? Olha lá, o sistema de numeração egípcio. A gente já viu isso. Eu achei desnecessário retomar isso daí, tá? Não, porque isso daqui vocês vão ver só uma vez e é só no 6º ano. Essa notação também do sistema romano, tá? Enfim, então eu achei desnecessário retomar, tá bom? Mas ali ele quer que vocês comparem, nesse exercício aqui, que vocês comparem, façam um resumo dos principais sistemas de numeração. Só uma coisa bem simples, tá? O nosso sistema de numeração, ele é um sistema decimal. Deixa eu só... Tá. Nosso sistema de numeração, ele é um sistema decimal. Por que que o nosso sistema de numeração é um sistema decimal? Porque nós temos 10 algarismos. Nós temos o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9. Quando a gente chega no número 10, o número 10, ele é a repetição do algarismo 1 e o algarismo 0, ó lá. O 10 eu estou repetindo o algarismo. O número 11 também é a repetição de algarismo. E se eu contar quantos números eu tenho do 0 ao 9, eu vou ter 10 números. Ok? Então, por isso que é um sistema de numeração decimal. Bom, agora a gente vai, então, para a página 11. E nós vamos falar a respeito desses aqui. Tudo aqui está como resposta pessoal, então eu posso apontar para a própria apostila. Que tipo de resposta pessoal o professor espera de vocês? É o seguinte, ó. Número 1. O sistema de numeração é decimal ou de base 10, porque o agrupamento é realizado de 10 em 10 unidades, né? Os números que conhecemos são organizados em ordens e classes. Então, de 10 em 10 unidades aqui, gente, é o que eu expliquei para vocês lá na folha anterior. A gente tem 10 algarismos, né? Então, é um sistema decimal. A cada 10, a gente tem a repetição desses algarismos. Como assim, professor? Olha só. De 0 a 10, eu não repito nenhum número, ok? Inclusive, nenhum desenho de número é repetido aqui, nenhum. Desenho de número que eu falo, ó, quando eu vou fazer o número 1 aqui, eu vou desenhar o número 1. Esse é o número 1. Vou desenhar o número 2, então esse é o número 2. E aqui eu não tenho nenhuma repetição desse desenho, eu não tenho nenhuma repetição numérica, nenhuma repetição do desenho do número. Então, por isso que eu tenho um sistema decimal de base 10, que ele vai indo de 10 em 10. Então, quando ele chega no número 10, ele retoma, né, ao início, né? Por quê? Porque 10, ó, ele representa aqui, ó, o 0. 11, número 1, 1. 12, número 1 e 2. Olha lá, estou desenhando novamente os mesmos números. 13, número 1 e 3. Até o número 19. Quando chega no 20, muda o estilo de desenho, não é isso? Então, ele vai indo sempre de 10 em 10, olha lá. 14, 15, 16, 17, 18, 19 e o 20. Chego no 20, ele muda o esquema de desenho. Em vez de colocar o número 1 à frente de todos os outros números, ele vai colocar o número 2. Então, começa um novo estilo de desenho numérico, ok? Então,
É isso que ele está falando aqui quando ele diz: o sistema de numeração é decimal ou de base 10, por conta daquilo lá, tá? Perdão pela minha letra ali, porque a minha mão, eu machuquei ontem o meu pulso, então ela tá tremendo um pouquinho, né? Então, por isso que a letra não tá tão legal. Mas normal. Então, vamos lá. Aqui eu tenho classe de milhões, classe de milhares, classe de unidades. Que ele falou que a gente tem, ó, um sistema de numeração decimal ou base 10, porque o agrupamento é de 10 em 10. Os números que conhecemos são organizados em ordens e classes. Então, aqui nós temos as ordens aqui embaixo e em cima as classes. Então, vamos lá. Olha lá, a gente sabe, a gente já estudou no Fundamental 1, unidade, dezena e centena, beleza? Então, vamos lá. Se eu vou colocar aqui o número 1 sozinho, ó, só o número 1, ele é uma unidade. Se eu coloco o número 1 com outro número junto com ele, né? Se tem 2 números, ele é uma dezena. Se eu tenho 3 números, ele é uma centena. Se eu tenho 4 números, ele é uma unidade de milhar. Repara que aqui ele volta os nomes, ó, unidade, unidade, dezena, dezena, centena, centena. Mas é aqui, na segunda parte aqui, ó, na classe dos milhares, o nome tem um complemento, né? Então, vamos lá. Na classe das unidades, unidade, dezena, centena, beleza. Na classe dos milhares, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Então, os nomes têm aqui um complemento. E aqui também, na classe dos milhões, a mesma coisa. Unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão, tá? Então, a gente para por aqui, porque se a gente continuasse, a gente entraria no bilhão, né? Unidade de bilhar, enfim. Ok? Mas a gente para aqui no milhão, para vocês entenderem. Ah, se eu tivesse, olha, esses tanto de zero na minha conta. Né? Olha só. Ou de inscritos no canal. Você também pode se inscrever. Quem sabe um dia eu chego nesse número aqui tão bonitinho de inscritos. Da 9ª ordem. Ai, quem sabe. Agora, outra coisa importante para vocês observarem. A unidade é a primeira ordem, a dezena, a segunda, centena, a terceira, unidade de milhar é a quarta, dezena de milhar, quinta, centena de milhar, sexta, e assim vai, ó, sétima, oitava e nona. Ele para no nono, tá? Aqui no nosso exemplo. Aí, olha lá. Observando o quadro de valor, escreva um número que tenha 6 ordens. Então, antes de eu colocar o número aqui, a gente vai procurar onde está essa ordem 6. A ordem 6 está aqui, ó, correto? Então, meu número tem que ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 números, tá? A Pro vai colocar um número bem simples aqui. Eu vou colocar o mesmo número que está aqui no exemplo, ó. Vou colocar um número 100.000, porque o 100.000 tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 números. É importante que você, a cada 3 zeros, faça essa divisão aqui, tá? Fica mais fácil de identificar o valor do número, o valor numérico. Ah, professora, pode ser outro número? Pode! Você também poderia ter colocado aqui o seguinte, ó. Você também poderia ter colocado, ó, 256.000. Você também poderia ter colocado esse número. Ou qualquer outro número que tenha 6 algarismos. É por isso que aqui no caderno da professora a resposta está como resposta pessoal. Mas o que a gente espera de vocês? Que vocês façam um número que tenha até a 6ª ordem. Ou seja, tem que ter 6 números, tá? Letra B. O número que tem o algarismo 5 na centena de milhar. Onde é que está a centena de milhar? Olha lá. Centena de milhar. Ela está na 6ª ordem. Ele quer o algarismo 5 nessa centena de milhar. Então, eu posso colocar o número aqui, ó. 5 e mais ou 5 números, ó. Como assim, professora? 5 e mais 5 números? Porque nós acabamos de ver que até a 6ª ordem eu tenho que ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 algarismos. Ou seja, são 6 números, tá? Que eu preciso ter
para estar na sexta ordem. E aqui ele determinou que precisa ser um número em que o número 5 esteja na centena de milhar. Centena de milhar está aqui. O número 500.000, ele está justamente na centena de milhar. Quer ver? Nós vamos colocar aqui para vocês verem de uma forma bem mais clara. Deixa eu só achar o lápis dela aqui. O lápis da prof foi abduzido. Então, a prof vai fazer com caneta vermelha. O lápis da prof foi abduzido. Então, eu coloquei lá 500.000. Por quê? Porque o número 5 está na centena de milhar. E eu completei com os números 0 aqui, ó. 0, 0, 0 e 0. Ó lá. Ok? Então, bateu com o que ele pediu lá. Só que pode ser outros números também, gente. Não precisa ser esse número que a professora colocou. Você pode colocar aqui o 5, 3, 1, 2, 4, 1 também, ó. Você pode colocar, ó. Desde que o 5 esteja na centena de milhar, ó. Unidade, dezena, centena. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Beleza? Então, por isso que aqui também aparece como resposta pessoal, tá? Bom, vamos aqui para a letra C. Um número que tem o algarismo 2 na unidade de milhar. A unidade de milhar está aqui, né? Então, eu tenho que ter quantos números? 1, 2, 3, 4 números. É da quarta ordem. Perfeito. Então, eu posso colocar aqui o número, ó. Eu posso colocar um número... Ih, a caneta resolveu falhar aqui. Eu posso colocar o número 2000. Ó lá. Unidade, dezena, centena. Unidade de milhar. Como eu também posso colocar 2.541. Unidade, dezena, centena. Unidade de milhar. Ou qualquer outro número aonde o número 2... esteja nessa posição aqui, tá bom? Então, essa é a página 11, a forma que nós podemos resolver ela. Lembra-se, o aluno que ainda não fez essa página, que está me entregando, quando for responder, eu não quero os mesmos números que estão aqui, tem que ser números diferentes, tá? Se for entregar para pro ainda a atividade. Muito bem. Agora a gente vai para a página 12. Página 12. A página 12 vem com resposta, né? Então, eu vou colocar ela aqui no meu caderno. Ok, vamos lá então. Olha lá. Aprender sempre a página 12, exercício 2. Sabendo que o valor de algarismo depende de sua posição no número, dê o valor absoluto e o valor relativo do algarismo 5 em cada número. Vamos entender o que é valor absoluto e o que é valor relativo, tá? Valor absoluto é o valor em si do algarismo 5. Então, vamos lá. Isso aqui vale quanto? Esse número vale quanto? Ele vale 5. Então, esse aqui é o valor absoluto dele, tá? Valor absoluto. Agora, perdão, um valor relativo. Então, por exemplo, se eu tenho aqui o número 250, o valor absoluto do algarismo 5 é 5. O valor relativo dele, ó, o número 5 está em que posição? Unidade, dezena, ele está na dezena, certo? Então, o valor relativo dele vai estar na dezena. Ok? Então, vamos lá. Resumindo, o valor absoluto é o valor do algarismo sozinho e o valor relativo é o valor dele na posição decimal ou na posição das classes e ordens que o número vai estar. Ok? Então, vamos entender melhor fazendo aqui os outros exercícios, ó. Aqui em cima, né? Aqui, ó. O número
2.450. O valor absoluto do número 5, ó, porque ele está trabalhando com o algarismo 5, o valor absoluto é 5. O valor relativo ao 5 está onde? Na unidade, na dezena. Então, ele tem que ter dois números aqui, ok? Um de baixo, ó. O valor absoluto do algarismo 5 também vai ser 5, é o valor do número sozinho. E aqui, o valor relativo é o valor do número conforme a posição do sistema decimal dele, conforme a posição dele. Então, aqui eu tenho, ó, unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Então, o número 5, ele está na centena de milhar. Então, eu tenho que colocar ele aqui justamente na centena de milhar. Olha lá. Esse é o valor relativo dele. Ok? Aqui, 5.967, valor absoluto do número 5 é 5. Valor relativo, vamos ver qual é a posição dele, que ele tá? Unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Então, eu tenho que colocar ele aqui na posição da unidade de milhar. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Ok? Então, é isso. Eu vou deixar o último número para vocês responderem, tá? Usa o mesmo raciocínio, o mesmo princípio, mas é só para os alunos que não me entregaram ainda na atividade responderem esse número aqui, beleza? Próxima página, então. Beleza. Aqui na página 12, exercício 3, ele quer que vocês completem a tabela com o antecessor e o sucessor. Quem que é antecessor e sucessor? Que é isso, professora? Vamos lá. Se eu tenho a sequência 1, 2, 3, o número antecessor a 2, ó, antecessor de 2 vai ser o número 1. E o número sucessor ao 2 vai ser o número 3, tá? Então, o antecessor é o número que vem antes e sucessor é o número que vem depois. Então, aqui, antecessor de 335. Quem que vem antes de 335? 334. Quem que vem depois de 335? 336. Então, é isso, tá? Aqui, no número 2.348, quem que vem antes de 2.348? Vem o número 2.347. Perceba que no sucessor e no antecessor, a gente mexe apenas na unidade, aqui nesse caso, né? Eu vou mexer apenas na unidade. Vou mostrar uma situação onde nós mexemos na dezena, tá? Mas calma aí. Beleza, quem que é o sucessor de 2.348? Sucessor 2.349. Olha lá. E aqui a mesma situação. Agora, olha de baixo. 1.234.500. Quem é antes do número 1.234.500? Nesse caso aqui, que a gente tem um algarismo 0, né? Na unidade, 0 na dezena, a gente tem que considerar toda a minha centena aqui, ó. Tá? Então, esquecendo esse número aqui, ó. Esquecendo essa parte aqui, ó. Né? Opa. Beleza. Esquecendo, então, essa parte aqui, ó. Quem que vem antes de 500? 499, certo? Então, quem que vem antes de 1.234.500? 1.234.499. Perceba que aqui eu tiro 1, ó, eu faço menos 1. E para o outro lado, eu acrescento
1. Então, vamos lá. Quem que é o sucessor de 1.234.500? Vai ser 1.234.501, tá? Sucessor, antecessor. Aqui vocês vão fazer a mesma coisa. Só que aqui perceba, a unidade e a dezena não é o número zero. Então, não é a mesma coisa, não é da mesma forma que aconteceu aqui. Quando eu não tenho os números zeros aqui na unidade e na dezena, eu vou mexer apenas com a unidade, igual eu fiz nos exemplos acima, ó. Antecessor de 335, 334, mexi só com a unidade. Sucessor de 335, 336, também mexi apenas com a unidade, tá? Então, nesse caso aqui, vocês vão mexer apenas com a unidade. Agora, quando tem um número zero, ó, tem o zero na unidade, vou ter que mexer com a unidade a dezena. Tem o zero na unidade, zero na dezena, vou ter que mexer com a centena. Perceba que aqui eu mudei, ó, todos, ó. Mexi com a centena inteira, tá? Isso para o antecessor. O sucessor é apenas acrescentando um. Eu acrescento um, beleza? Espero que vocês tenham conseguido entender essa parte. Antecessor é um número anterior e sucessor é um número posterior, um número depois, tá? Vamos lá então, pessoal. Aí aqui na página 13, exercício 4, a gente tem essa seguinte situação aqui, ó. Identifique os números naturais que estão apresentados pelas letras indicadas na reta numérica. Observa uma coisa, números naturais, ok? Números naturais, o que são números naturais? A gente já viu, números naturais, letrinha N, são 0, 1, 2, 3, 4, são todos os números positivos, tá? São todos os números positivos, sem, aqui eu errei aqui, positivos, sem vírgula, né? São todos os números positivos inteiros, ó. Todos os números positivos. Beleza. Ótimo. Aí, já que são todos números positivos, então, como que ficaria a minha reta aqui? Como é que ficaria essa situação aqui? Se aqui é o número 0, quem que vem depois do número 0? 0, 1. Então, aqui seria o meu número 1, né? Aqui seria o número 2, 3. Quem que vem depois do 3? O número 4. Porque ele determinou que são números naturais, tá? Depois, 5, 6, 7, 8, 9, assim por diante. Então, a letra B é o número 1. A letra C é o número 4. E a letra D é o número 7. Beleza? Aqui no exercício B é o seguinte, gente, ó. Construa uma reta numérica e localize os números 5, 10, 15, 20, 25 e 30. Depois registre o intervalo. Nossa, depois registre o intervalo que você utilizou, deveria ser, né? Acho que é um erro aqui da própria apostila, ó. Registre o intervalo, que intervalo você utilizou. Enfim, o que ele quer, gente? Vocês façam uma reta numérica com os números 5, 10, 15, 20, 25, 30. E depois mostra qual foi o intervalo que vocês utilizaram de um número para o outro. Não é complicado, vamos resolver. Vamos lá, ele quer que a gente use esses números nessa reta aqui. Como que eu posso usar eles? Eu vou usar, então, o seguinte, ó, pela ordem numérica, pela ordem crescente. Então, aqui vai ser o 5, 10, 15, 20, até o algarismo 30, certo? Vai ser a nossa reta aqui. Não se esqueçam de fazer até o 30, tá? A professora fez até o 20, mas vocês, alunos, façam até o 30. Tem aluno que assiste o vídeo sem áudio, então, aqui, ó, até
o 30. Machucar a mão é a pior coisa, gente, pra escrever. Ah, enfim, ok? Aí, qual foi o intervalo que nós utilizamos aqui, ó? Qual foi o intervalo de um número para o outro? Intervalo, espaço, né? Qual foi o espaço que eu usei de um número para o outro? O meu intervalo foi de 5, né? Por quê? Por quê, professora? Porque eu andei de 5 em 5 números. Perfeito? Agora, o último exercício, que é a letra C. Ótimo, na C ele quer que a gente utilize esses sinais aqui. Os sinais com seus significados estão aqui. Maior, menor, menor igual, maior igual ou igual. Agora, olha lá. O número 34, ele é maior ou menor do que 78? Ele é menor. Então, o sinal que eu vou colocar aqui é esse aqui, tá? Agora, presta atenção nessa parte aqui. Antecessor de 15, sucessor de 13. Então, quem que vem antes do número 15? Antecessor de 15 é 14, né? Antecessor de 15. Sucessor de 13, quem que vem depois do 13? Também é o 14. Ou seja, é o mesmo número. Se é o mesmo número, eles são iguais. Tá? Muito bem. 3.567, ele é menor, maior ou igual a 34.568. Aqui a gente percebe, pessoal, que ele é menor. Por que, professora? Porque aqui é 3.000. Ó, unidade, dezena, centena, unidade de milhar. E esse outro número, ele tem unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, tá? Então, a gente pode até colocar as letrinhas aqui, unidade, dezena, centena, unidade de milhar, e aqui, dezena de milhar. Esse é um M, tá, gente? Ficou pequenininho, mas é um M. Aqui eu tenho apenas a unidade, dezena, centena e a unidade de milhar, tá? Então, aqui eu tenho uma ordem a mais, então esse número ele é maior do que o outro que está aqui à esquerda, tá? Então, 3.567 é menor do que 34.568. Vocês podem usar pela ordem das casas ou pelo valor numérico em si, tá? Agora, vamos para o outro. Antecessor de 20. Quem vem antes do 20? O 19. Perfeito. Antecessor de 21. Quem vem antes do 21? O 20. Perfeito. Beleza. O 19, ele é maior, menor ou igual a 20? Ele é menor. Então, aqui é menor. Ele é menor. Então, nossa resposta, no final das contas, fica no livro, né? Dessa forma aqui. Não sei se vocês estão... Isso, dessa forma aqui. Ok?